O milionário vê as filhas gêmeas transformarem-se ao encontrar a mendiga negra. Havia algo de extraordinário naquela manhã nublada, em que Ulisses Ribeiro, o milionário, à frente de uma luxuosa rede de hotéis, decidiu abrir as janelas da mansão. As gêmeas, Isabela e Manuela, brincavam silenciosamente no canto da varanda. No ar, pairava um luto palpável, como uma névoa pesada que sufocava as risadas. O triste cenário da casa refletia a dor imensa de Ulisses, que perdeu Mariana durante o parto. Desde então, a vida havia se tornado uma sequência interminável de dias cinzentos. Naquele instante, um estalo na porta ecoou. Débora, uma jovem de 27 anos, apareceu. A mochila surrada nas costas e um olhar de inabalável determinação. Para Ulisses, parecia que a porta do inferno tinha se aberto. Ele lançou um olhar hostil, um verdadeiro iceberg de dor e desconfiança. "O que você quer?" ele questionou, sentindo que nenhuma pessoa estranha poderia adentrar aquele espaço sagrado da sua. Apenas segurou a mochila. E então, como um truque de mágica, ela começou a cantar uma canção antiga. Uma melodia que deixava impressões de luz em meio à escuridão. A canção ecoou no ar, quebrando o silêncio denso que pairava. Isabela e Manuela, inicialmente indiferentes, se viraram. As pequenas, atraídas pela voz doce de Débora, se aproximaram cautelosamente. Algo na melodia acendeu uma fagulha de esperança dentro delas, um lampejo de alegria perdido nas brumas do luto. Ulisses observou, tomado por um turbilhão de emoções. Algo mudou nas meninas. A tristeza que parecia intransponível começou a se abrir, como flores no desabrochar da primavera. Ele queria gritar, afastar aquela estranha. Mas, em vez disso, se viu paralisado, excitado e apavorado com a possibilidade de que ela pudesse trazer de volta um pouco da luz que sua vida havia perdido. Naquela mesma noite, enquanto Ulisses tentava dormir, um chamado estridente ecoou pelo corredor. Era Manuela, com febre alta. O coração. O medo se enroscou em seu peito. O que ele faria se algo acontecesse àquela menina? Por um instante, a dor e a tristeza o consumiram. A imagem de Mariana o perseguiu, um fantasma que não o deixava em paz. Olhando para o rosto pálido de Manuela, ele teve que confrontar suas emoções mais profundas. Seria esse o momento de quebrar a barreira da dor? De abrir-se para o inesperado, mesmo que isso significasse correr o risco de se machucar novamente? O dilema o atormentava. Ele ficou agachado ao lado da cama, murmurando preces silenciosas, implorando por uma segunda chance ao amor e à felicidade. Mas o dia amanhecia, e com ele uma nova possibilidade de dor se aproximava, como uma sombra que não se despedia. Ulisses fechou os olhos, sentindo o peso do passado. Poderia alguém realmente salvar sua família? Poderia ele permitir a Débora entrar em suas vidas? E enquanto o sol brilhava fracamente no horizonte, uma pergunta ecoou em sua mente. Ou seguiria deixar o passado para trás? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Tá, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Ulisses fechou os olhos, sentindo o peso do passado. Poderia alguém realmente salvar sua família? Poderia ele permitir a Débora entrar em suas vidas? E enquanto o sol brilhava fracamente no horizonte, uma pergunta ecoou em sua mente. Conseguiria deixar o passado para trás e aceitar o futuro incerto? Ao lado daquela mulher que havia surgido como um sopro de ar. Ele saltou da cadeira, correndo em direção à origem do som. Era Isabela,
com os olhos arregalados, apontando para o jardim. Papai, olha! Ulisses saiu apressado e, ao chegar lá fora, parou, petrificado. O que viu o fez vacilar. No meio do jardim, um homem magro, com cabelos desgrenhados e roupas sujas, observava as gêmeas. Ulisses nunca o tinha visto, mas aquilo não era o que mais o atingia. O homem tinha uma tatuagem que reluzia sob a luz do sol, o mesmo desenho que ele tinha. Uma âncora entrelaçada com flores. A sensação de um coice no estômago quase o derrubou. Com a voz embargada, ele gritou: Quem é você? O que está fazendo aqui? O homem encolheu os ombros, mas a expressão em seu rosto não era de medo. Havia um brilho familiar em seus olhos, uma chama que Ulisses reconheceria em qualquer lugar. Uma conexão que ele não queria aceitar. Sou eu, Ulisses. O homem avançou um passo, e a voz o atingiu como um raio. Não era apenas familiar, era inconfundível. É o Daniel. Ulisses sentiu o mundo girar ao seu redor. Daniel, seu irmão desaparecido há anos, dado como morto após um acidente de carro. Ele havia sido enterrado, ou pelo menos era isso que todos pensavam. O último laço que o ligava ao passado quebrara a maneira mais sombria possível. A dor do luto o consumia. Mas agora, aquele homem estava frente a ele, vivo. As gêmeas, incapazes de entender, olhavam confusas. Ulisses queria gritar, afastar a figura que parecia um espectro. Mas a verdade estava cravada em seu peito, pulsando forte, chamando-o. Como aquilo era possível? Qualquer explicação lógica parecia impossível. Daniel? Você não pode estar aqui! A incredulidade deixava suas palavras trêmulas. Todo mundo achou que você tinha morrido. Eu sei, irmão. Sinto muito. Mas eu precisei me afastar para me proteger. A voz de Daniel era um misto de urgência e dor. E agora, eu preciso de ajuda. Eles vêm atrás de mim. O que você quer dizer com eles? O medo cresceu na garganta de Ulisses. Seu estômago revirava, enquanto olhava para o rosto desgastado do irmão. Eles descobriram que estou vivo. Já mataram pessoas para me silenciar. Daniel olhou ao redor, nervoso, como se o vento pudesse levar anúncios de sua presença. Preciso de um lugar seguro. A sua casa é a única opção. Ulisses sentiu o chão desabar. Como poderia confiar em alguém que havia desaparecido por tanto tempo? E, ao mesmo tempo, o vazio deixado por Daniel se abria novamente, junto com uma tempestade de emoções. Ele pensava em Mariana, em todas as mentiras que tinham girado ao redor de sua família, as traições do destino. As gêmeas continuavam em pé, perplexas, enquanto Ulisses tentava reunir seus pensamentos. Uma questão assomava em sua mente, mais assombrosa que a volta de Daniel. O que mais ele escondia? O que mais ele não sabia sobre aquele passado seu que agora voltava para atormentá-lo? Com o coração na boca, a pergunta pairou no ar. O que o futuro reservava para eles? Ulisses sentiu o peso do desconhecido. O que fazer agora? Ulisses ainda tentava processar a presença do irmão, seu coração pulsando freneticamente, quando um grito cortou o ar novamente. Isabela, a mais sensível das gêmeas, estava em pé, tremendo, com as mãos cobrindo a boca. Papai, olhe! Ele se virou e viu mais movimento no jardim. O mundo parou em sua mente. Na direção de Daniel, um grupo de homens surgiu como sombras de pesadelo. Eles estavam armados, com olhos frios e determinados. Uma mistura de pavor e desespero tomou conta de Ulisses. A imagem do passado que ele tentava esquecer agora voltava para assombrá-lo de maneira aterradora. Vai, entra! Ulisses gritou para Daniel, a adrenalina fazendo sua voz falhar. Mas Daniel não se moveu. Em vez disso, seu olhar estava fixo nos homens. Eles nunca pararam de me procurar, Ulisses.
Não posso deixar você e as meninas se colocarem em perigo. Mas eles estão aqui. Vamos! Ulisses quase puxou Daniel, mas já era tarde. Os homens surgiram mais perto, prontos para agir. Um deles apontou a arma. Daniel, você é um traidor. Vem conosco agora. Ulisses sentiu a necessidade de proteger as gêmeas, de blindar sua família daquele horror. Ele tomou o impulso de avançar, desejando se colocar na frente de Daniel. O que você quer dele? O que ele fez? Mas as palavras saíram como um rugido impotente, perdido no caos que se formava. Daniel virou-se para Ulisses com o rosto pálido. Eu não sou quem você pensa que sou, Ulisses. Confiar em mim pode custar sua vida. Os homens avançaram e a tensão tornou-se palpável. Os rostos das gêmeas estavam maculados de confusão. Com os olhos arregalados, elas se entreolhavam, sem entender o que acontecia. Ulisses sentiu um nó na garganta apertar, enquanto a realidade se desdobrava em um pesadelo. Você não pode levar meu irmão, Ulisses gritou, lançando-se na direção dos intrusos. Nesse momento, Daniel entrou na frente, braços abertos, como um escudo humano. Saia da minha frente, Ulisses. A cena mudou rapidamente. Um dos homens sacou uma arma e, em frações de segundos, o estrondo do tiro ecoou. Um grito de dor escapou dos lábios de Daniel enquanto ele caía, o sangue tingindo o solo com uma mancha vermelha. Ulisses sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O tempo parou. Não! A palavra escapou da boca de Ulisses em um grito visceral. Ele se lançou para o irmão, a vida dele escorrendo entre os dedos. As gêmeas estavam apavoradas. A cena inundando suas mentes com imagens que nunca conseguiriam esquecer. E então, tudo se tornou um caos absoluto. Isabela teve um colapso. While Manuela gritava, chorando enquanto tentava entender o que estava acontecendo. O olhar de Ulisses se revezava entre o irmão caído e os homens que agora cercavam a família. Sua mente não conseguia processar. Um traidor. O líder gritou, apontando para Daniel, que estava estirado no solo. Até que você não é mais um problema. Espere. Uma voz feminina, suave, mas firme, ecoou entre os homens. Era Débora. Ela avançou, entre os homens e Daniel, com uma determinação que surpreendeu até Ulisses. Ele não é o que você pensa. Vocês estão enganados. Os homens hesitaram, olhando entre si. A tensão estava no ar, palpável e elétrica. O rosto de Ulisses refletia choque, enquanto a confusão tomava conta do ambiente. Débora, a mulher que havia entrado como um sopro de esperança, agora estava na linha de frente de uma batalha que ele nunca acreditou que enfrentaria. A dúvida começou a atacar sua mente. Uma traição. Segredos obscuros haviam se entranhado naquela manhã nublada. E de repente parecia que o verdadeiro inimigo estava muito mais próximo do que ele queria acreditar. Neste momento, uma pergunta ecoou na cabeça de Ulisses. Quem de fato era sua família? E a resposta a essa questão poderia mudar tudo. Com o futuro agora em movimento, a única certeza era que nada seria como antes. A tensão no ar era palpável. Ulisses sentiu como se o mundo estivesse girando ao seu redor. O corpo de Daniel caíra no chão, e a gritaria das gêmeas ressoava em seus ouvidos. Elas tinham apenas olhinhos assustados, sem entender o que acontecia. Menos de um minuto se passou antes que tudo mudasse novamente. O líder dos homens avançou, a arma ainda apontada para Daniel, mas uma sombra passou diante de Ulisses. Era Débora. Ela ficou entre os homens e Daniel, respirando fundo, os olhos brilhando com uma coragem inesperada. Ele não é o traidor. Vocês estão completamente errados. Sua voz era firme, mas a incerteza tremia em suas mãos. Calha a boca, garota! Um dos homens gritou, mas Ulisses concentrava sua atenção nela. A mulher que havia entrado em sua vida como um sopro de esperança estava agora lutando por seus valores.
E ele estava prestes a entender por quê. Não, por favor, Ulisses murmurou, mas ela já estava seguindo seu coração. O líder hesitou, e nesse momento de vacilação, Débora avançou um passo, a expressão determinada, como se tivesse um truque na manga. Se vocês querem saber a verdade, eu tenho informações que podem mudar tudo. Não precisam levar Daniel. Ele não é a ameaça que vocês pensam que é. Ulisses gaguejou, a confusão se transformando em raiva. O que você sabe sobre ele, Débora? Quem é você de verdade? Ele estava pronto para ouvir o que ela escondia, mas o que saiu de sua boca foi devastador. Porque eu sou Adélia. As palavras caíram como uma bomba. Sou a filha de Ramon, o homem que Daniel traiu. Aquela traição forçou meu pai a viver foragido, mudando nossos nomes, nossas vidas. Eu vim aqui para procurar o que restou da nossa família. O silêncio recaiu sobre o jardim. O ruído do mundo desapareceu. Os homens hesitaram, confusos, uns aos outros como se buscassem conforto nas expressões perplexas. Ulisses não conseguia processar. Daniel não era um traidor. E ela era parte de tudo isso? O que você quer dizer? Ulisses retrucou, o terror se unindo à fúria. Você está dizendo que tudo isso é uma armadilha? Você e ele estão juntos? Não! Débora, ou Adélia, gritou, agitava as mãos. Escute, agora nem é hora para isso. Eu só quero saber a verdade. Onde está meu pai? Ulisses estava à beira do colapso. Ele não sabia em quem confiar. A linha entre o amor e a traição estava borrada. E as gêmeas, elas não podiam entender aquele turbilhão. Manuela começou a chorar, enquanto Isabela tremia. Seguimos em frente. Por favor, tem que haver alguma saída. Ulisses implorou, a voz ecoando de desespero. Então, uma das sombras do grupo homem, um tal de Victor, deu um passo à frente e olhou para Débora. Se o que você diz é verdade, então Daniel não é nosso alvo. Mas ainda assim, você traiu seu pai. Você não pode esperar que deixemos isso barato. O rosto de Débora palideceu, revelando uma vulnerabilidade inesperada. Mas eu só quero entender. Eu não tive culpa. O frio cortante do medo tornou-se insuportável. As gêmeas, agora em pânico, buscavam seus pais, enquanto Ulisses lutava contra a lógica distorcida de tudo ao seu redor. A lealdade familiar estava sendo testada. O que mais poderiam esconder? Minhas filhas são inocentes, larguem-as! Ulisses gritou, o pânico crescendo dentro dele. Ele se sentia cercado. Todos tinham segredos. Apenas uma noite antes, a vida parecia normal. Agora, o futuro deles estava em jogo. O que Ulisses não sabia era que ainda existiria mais revelações sobre sua própria história que mudariam tudo novamente. As sombras dos homens ao redor dele se moviam e a tensão aumentava. Uma coisa era certa: o que quer que acontecesse agora, a próxima curva da história prometia ser ainda mais irreversível. A verdadeira batalha não estava longe, e a vida de todos eles mudaria para sempre. A tensão no ar era palpável. Ulisses sentiu como se o mundo estivesse girando ao seu redor. O corpo de Daniel caíra no chão, e a gritaria das gêmeas ressoava em seus ouvidos. Elas estavam com olhinhos assustados, sem entender o que acontecia. Menos de 1 minuto se passou antes que tudo mudasse novamente. O líder dos homens avançou, a arma ainda apontada para Daniel, mas uma sombra passou diante de Ulisses. Era Débora. Ela ficou entre os homens e Daniel, respirando fundo, os olhos brilhando com uma coragem inesperada. Ele não é o traidor. Vocês estão completamente errados. Sua voz era firme, mas a incerteza tremia em suas mãos. Cale a boca, garota! Um dos homens gritou, mas Ulisses concentrava sua atenção nela. A mulher que havia entrado em sua vida como um sopro de esperança estava agora lutando por seus valores, e ele estava prestes a entender por quê. O líder hesitou, e nesse momento de vacilação, Débora avançou um passo, a expressão determinada, como se tivesse um truque na manga.
Se vocês querem saber a verdade, eu tenho informações que podem mudar tudo. Não precisam levar Daniel. Ele não é a ameaça que vocês pensam que é. Ulisses gaguejou, a confusão se transformando em raiva. O que você sabe sobre ele, Débora? Quem é você de verdade? Ele estava pronto para ouvir o que ela escondia, mas o que saiu de sua boca foi devastador, porque eu sou Adélia. As palavras caíram como uma bomba. Sou a filha de Ramon, o homem que Daniel traiu. Aquela traição forçou meu pai a viver foragido, mudando nossos nomes, nossas vidas. Eu vim aqui para procurar o que restou da nossa família. O silêncio recaiu sobre o jardim. O ruído do mundo desapareceu. Os homens hesitaram, confusos uns aos outros, como se buscassem conforto nas expressões perplexas. Ulisses não conseguia processar. Daniel não era um traidor. E ela era parte de tudo isso? O que você quer dizer? Ulisses retrucou, o terror se unindo à fúria. Você está dizendo que tudo isso é uma armadilha? Você e ele estão juntos? Não. Débora, ou Adélia, gritou. Agitava as mãos. Escute, agora não é hora para isso. Eu só quero saber a verdade. Onde está meu pai? Ulisses estava à beira do colapso. Ele não sabia em quem confiar. A linha entre o amor e a traição estava borrada. E as gêmeas, elas não podiam entender aquele turbilhão. Manuela começou a chorar, enquanto Isabela tremia. Minhas filhas são inocentes. Larguem-as! Ulisses gritou, o pânico crescendo dentro dele. Então, uma das sombras do grupo homem, um tal de Victor, deu um passo à frente e olhou para Débora. Se o que você diz é verdade, então Daniel não é nosso alvo. Mas ainda assim, você traiu seu pai. Você não pode esperar que deixemos isso barato. O rosto de Débora palideceu, revelando uma vulnerabilidade inesperada. Mas eu só quero entender. Eu não tive culpa. O frio cortante do medo tornou-se insuportável. As gêmeas, agora em pânico, buscavam seus pais, enquanto Ulisses lutava contra a lógica distorcida de tudo ao seu redor. A lealdade familiar estava sendo testada. O que mais poderiam esconder? Esperem! Ulisses gritou, tentando recuperar o controle. Chega! O que mais está acontecendo aqui? E então, como se tudo tivesse sido ensaiado, um grito atravessou o ar. Victor caiu de joelho, um olhar de puro horror estampado no rosto. Não, não pode ser! Ele começou a soluçar, suas mãos cobrindo a cabeça como se tentasse bloquear uma verdade insuportável. Os outros homens ficaram confusos, olhando para ele, e Ulisses observou uma mudança no olhar deles. O pânico se espalhou. O que acontece? Perguntou um dos homens, mostrando preocupação. Ela não é uma estranha, Victor sussurrou, ainda de joelhos, lutando para respirar. Ela é filha de Ramon, mas também é enteada do homem que trouxe a ruína à nossa família. O ar parecia ter desaparecido quando Ulisses escutou essas palavras. A sala girava. O mundo que conhecia desmoronava diante dele. O que você está dizendo? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Ela está aqui para acabar com nós todos. Victor gritou, desesperado. Ramon não morreu por acaso. Ele e o pai dela tramaram tudo, nos traíram desde o início. O chão se desfez sob os pés de Ulisses. O que quer que ele tivesse pensado sobre família e lealdade estava agora em pedaços. A verdade, até então desconhecida, estava abrindo feridas profundas. Débora, Adélia, parecia petrificada, sua feição transformando-se em uma máscara de choque. Os olhos dela buscavam Ulisses, que sentia sua mente em turbilhão. O que mais ele não sabia? E afinal, quem era ela realmente? O que mais estava preso na teia de mentiras que cercava suas vidas? As gêmeas tremiam ao seu lado, mas Ulisses se sentiu paralisado, perdido em um emaranhado de revelações. O que fazer agora? O que essa verdade significava para o futuro deles?
Uma nova sombra se punha sobre o que antes parecia ser uma oportunidade de redenção. E as perguntas agora eram mais ameaçadoras do que nunca. O silêncio pairou pesadamente sobre o jardim, como se o próprio mundo estivesse aguardando a próxima revelação. Ulisses sentia a respiração pesada, o coração pulsando no peito. Tudo parecia um pesadelo. As palavras de Victor ecoando na sua mente. Ela está aqui para acabar com nós. A ideia o consumia, e a possibilidade de traição pairava no ar, como uma névoa densa. Enquanto a tensão aumentava, algo inesperado aconteceu. Um barulho, um movimento rápido. Olhos foram atraídos para a entrada do jardim, onde uma mulher surgiu, ofegante, a expressão desesperada. Ulisses ficou atônito ao reconhecê-la. Era Mariana, a esposa que ele pensava ter perdido. "Papai!" gritou Manuela, correndo na direção dela. Isabela a seguiu, os olhinhos brilhando de esperança em meio ao caos. Ulisses franziu a testa, sem saber se estava sonhando ou se a loucura havia finalmente o alcançado. "Mariana?" A voz dele estava embargada, a incredulidade afligindo seu coração. Era impossível que ela estivesse ali viva. Mariana sorriu de maneira triste, seus olhos pesados cheios de significado. "Eu voltei, amor. Eu voltei para vocês." Sua voz era um sussurro, mas a determinação em seu olhar era intensa. Ulisses ficou paralisado, as palavras dela ressoando como um eco em sua cabeça. Uma mistura de alegria e confusão o envolveu, mas a alegria foi solapada por um grito estridente. "Não pode ser!" Victor, ainda no chão, apontou para Mariana, perdendo a compostura. "Nós sabemos a verdade! Você não deveria estar aqui!" O ambiente ficou elétrico. Mariana olhou de forma feroz para Victor, como se pudesse queimar sua alma com apenas um olhar. "Você não sabe nada, Victor. Fui forçada a assumir. Não sou a traidora que você pensa." As revelações pareciam não ter fim. Ulisses lutava contra o furacão de emoções que o envolvia. Era a sua chance de ter Mariana de volta, mas o que mais poderia ser verdade? As meninas estavam no meio de tudo isso, e a inocência delas se tornava um alvo em um jogo envolvendo segredos obscuros. "Mariana, o que você está dizendo? O que realmente aconteceu?" Ulisses perguntou, sua voz alta na confusão e caos que dominava o local. Ele sentia a adrenalina percorrer suas veias. A verdade parecia tão distante. Ele precisava entender. Eu trabalhei para Ramon. Fui espioná-lo para proteger nossas filhas." Ela colocou a mão no coração, como se as palavras fossem uma lâmina cravada na carne. "Mas terminei me envolvendo em algo muito maior do que imaginava. Foi por isso que precisei sumir, por você e pelas meninas. Isso é uma loucura!" Ulisses berrou, o desespero tomando conta. "Você não entende? As meninas estão aqui, e tudo isso pode custar nossas vidas." "É exatamente por isso que você precisa me ouvir." Mariana insistiu, sua voz firme, mas cheia de emoção. "Tem muito mais em jogo do que apenas o passado. O homem que você pensou estar morto e a traição que você acha que aconteceu, tudo isso é uma teia construída para nos dividir. E a abordagem eles têm agora não é só com Daniel ou comigo. É com você e as meninas." Neste momento, um dos homens, nervoso e sem foco, disparou a arma. Um tiro ecoou pelo ar, e o tempo parecia parar. Ulisses virou-se, o corpo quente de Mariana caindo em seus braços como uma folha seca. O sangue manchou sua camiseta branca, quente e vibrante, e ele olhou para ela paralisado, sem palavras. O desespero tomou conta. A imagem de Mariana, com os olhos piscando enquanto a vida saía dela, queimava sua mente. "Não, não, não!" ululava em seu interior. As gêmeas choravam, e Daniel ainda estava no chão, de joelhos, a cena absurda girando à sua volta.
Os homens hesitaram, confusos, enquanto Ulisses se via em um abismo de dor e raiva. Com a mente em turbilhão, ele olhou para Débora, Adélia. Ela tinha que saber algo. Volte-se para ela, decidiu. Você, o que está acontecendo? O que mais você tem a dizer? A raiva transbordava. Mas antes que pudesse receber uma resposta, a verdade veio de um canto sombrio. Seus laços não são o que parecem, Ulisses. A voz era de uma figura que ele pensou estar longe, uma mulher que ele nunca esqueceria. Dava passos lentos e firmes em direção a ele. Era a avó das gêmeas. Eu sabia que isso aconteceria. Tudo estava escrito. E o destino, meu querido, não pode ser fugido. Este era o ponto de ruptura. A conexão entre todos eles, as mentiras, a traição. O passado que nunca ficou realmente para trás. O que mais Mariana não havia lhe contado. As perguntas invadiam sua mente. O tempo parecia escorregar como areia entre os dedos. No meio da confusão, as gêmeas olhavam para os adultos em busca de respostas, seus rostinhos refletindo o caos. Ulisses sentiu um desespero profundo. Em questão de minutos, tudo mudara. Como poderia proteger sua família quando a própria família estava emaranhada em mistérios insuportáveis? E naquele instante, uma certeza profunda começou a se formar em sua mente. O futuro que ele pensou que poderia salvar poderia estar mais distante do que ele jamais imaginou. O que ele deveria fazer agora? E com Mariana em seus braços, o peso do passado havia finalmente cobrado seu preço. O silêncio pairou pesadamente sobre o jardim, como se o próprio mundo estivesse aguardando a próxima revelação. Ulisses sentia a respiração pesada, o coração pulsando no peito. Tudo parecia um pesadelo. As palavras de Victor ecoando na sua mente. Ela está aqui para acabar com nós todos. A ideia o consumia, e a possibilidade de traição pairava no ar, como uma névoa densa. Enquanto a tensão aumentava, algo inesperado aconteceu. Um barulho, um movimento rápido. Olhos foram atraídos para a entrada do jardim, onde uma mulher surgiu, ofegante, a expressão desesperada. Ulisses ficou atônito ao reconhecê-la. Era Mariana, a esposa que ele pensava ter perdido. "Papai!" gritou Manuela, correndo na direção dela. Isabela seguiu, os olhinhos brilhando, de esperança em meio ao caos. Ulisses franziu a testa, sem saber se estava sonhando ou se a loucura havia finalmente o alcançado. "Mariana!" A voz dele estava embargada, a incredulidade afligindo seu coração. Era impossível que ela estivesse ali, viva. Mariana sorriu de maneira triste, seus olhos pesados cheios de significado. "Eu voltei, amor, eu voltei para vocês." Sua voz era um sussurro, mas a determinação em seu olhar era intensa. Ulisses ficou paralisado, as palavras dela ressoando como um eco em sua cabeça. Uma mistura de alegria e confusão o envolveu. Mas a alegria foi solapada por um grito estridente. "Não pode ser!" Victor, ainda no chão, apontou para Mariana, perdendo a compostura. "Nós sabemos a verdade. Você não deveria estar aqui." O ambiente ficou elétrico. Mariana olhou de forma feroz para Victor, como se pudesse queimar sua alma com apenas um olhar. "Você não sabe nada, Victor. Fui forçada a assumir. Não sou a traidora que você pensa." As revelações pareciam não ter fim. Ulisses lutava contra o furacão de emoções que o envolvia. Era a sua chance de ter Mariana de volta. Mas o que mais poderia ser verdade? As meninas estavam no meio de tudo isso, e a inocência delas se tornava um alvo em um jogo envolvendo segredos obscuros. "Mariana, o que você está dizendo? O que realmente aconteceu?" Ulisses perguntou. Sua voz alta na confusão e caos que dominava o local. Ele sentia a adrenalina percorrer suas veias. A verdade parecia tão distante. Ele precisava entender. "Eu trabalhei para Ramon.
Fui espioná-lo para proteger nossas filhas. Ela colocou a mão no coração, como se as palavras fossem uma lâmina cravada na carne. Mas terminei me envolvendo em algo muito maior do que imaginava. Foi por isso que precisei sumir, por você e pelas meninas. Isso é uma loucura, Ulisses berrou, o desespero tomando conta. Você não entende? As meninas estão aqui e tudo isso pode custar nossas vidas. É exatamente por isso que você precisa me ouvir. Mariana insistiu, sua voz firme, mas cheia de emoção. Tem muito mais em jogo do que apenas o passado. O homem que você pensou estar morto e a traição que você acha que aconteceu. Tudo isso é uma teia construída para nos dividir. E a abordagem deles tem agora não é só com Daniel ou comigo. É com você e as meninas. Neste momento, um dos homens, nervoso e sem foco, disparou a arma. Um tiro ecoou pelo ar, e o tempo parecia parar. Ulisses virou-se, o corpo quente de Mariana caindo em seus braços como uma folha seca. O sangue manchou sua camiseta branca, quente e vibrante, e ele olhou para ela paralisado, sem palavras. O desespero tomou conta. A imagem de Mariana com os olhos piscando enquanto a vida saía dela queimava sua mente. Não, 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 ululava em seu interior. As gêmeas choravam e Daniel ainda estava no chão, de joelhos, a cena absurda girando à sua volta. Os homens hesitaram, confusos, enquanto Ulisses se via em um abismo de dor e raiva. Com a mente em turbilhão, ele olhou para Débora, Adélia. Ela tinha que saber algo. Volte-se para ela, decidiu. Você! O que está acontecendo? O que mais você tem a dizer? A raiva transbordava. Mas antes que pudesse receber uma resposta, a verdade veio de um canto sombrio. Seus laços não são o que parecem, Ulisses. A voz era de uma figura que ele pensou estar longe. Uma mulher que ele nunca esqueceria. Dava passos lentos e firmes em direção a ele. Era a avó das gêmeas. Eu sabia que isso aconteceria. Tudo estava escrito. E o destino, meu querido, não pode ser fugido. Este era o ponto de ruptura. A conexão entre todos eles. As mentiras, a traição, o passado que nunca ficou realmente para trás. O que mais Mariana não havia lhe contado? As perguntas invadiam sua mente. O tempo parecia escorregar como areia entre os dedos. Mas então, algo ainda mais insano aconteceu. Com um movimento rápido, a avó desembaraçou um colar do pescoço. E, em uma fração de segundo, uma explosão ofuscante iluminou o céu. O mundo virou um turbilhão de luz e som, e Ulisses sentiu uma onda imensurável de energia atravessar seu ser. Todos ao seu redor gritaram e se encolheram, mergulhando em pânico. E quando a poeira assentou, Ulisses se viu em um lugar completamente diferente. Ele não estava mais no jardim, mas em uma sala colossal, cercado por sombras conhecidas e desconhecidas. O gênero do que conhecia, do que era real, se desmantelava na sua frente. As gêmeas não estavam mais ao seu lado e Mariana, que pensou ter encontrado, desaparecera. Agora, ele estava cercado por um grupo de rostos familiares, mas não ali para proteger, mas como se o estivesse observando. Eram pessoas que acreditava terem perdido, todos em pé, olhando para ele com uma expectativa assustadora. E uma verdade ainda mais chocante estabeleceu-se na mente de Ulisses. A própria vida que ele conhecia estava em jogo, e ninguém era quem realmente parecia ser. Ele ficou sem palavras. O que mais tinha acontecido? Ulisses finalmente percebeu que tudo que acreditava ser verdade estava prestes a ser destruído. E a batalha pela família que ele amava estava apenas começando. Ulisses estava em choque. O jardim desaparecera, e ele agora estava cercado por rostos familiares. Mas o que estava acontecendo? As perguntas giravam em sua mente como uma tempestade sem fim. Então,
antes que pudesse prosseguir. O pânico tomou conta dele. Isabela, Manuela, gritou, o medo crescendo em seu peito. A sensação de desespero aumentou. Ele olhou em volta e todos aqueles rostos pareciam tão confusos quanto ele. Então, de repente, uma figura avançou. Era Mariana, e a expressão dela transparecia algo que ele não conseguia entender. O olhar dela era de dor e determinação, mas havia também algo mais, algo profundo que parecia escavar em seu coração. Por que você está aqui? Não deveria estar morta, ele exclamou, sentindo um nó na garganta. As palavras dela o atingiram como um soco no estômago. Eu não morri, Ulisses. Fui forçada a desaparecer, a fugir. A verdade é muito mais complicada do que você imagina, ela disse, sua voz tremendo. Mas antes que ele pudesse questionar, o ambiente ao redor deles começou a se desvanecer, como se a própria realidade estivesse se contorcendo. As sombras ao seu redor perderam definição, e uma luz brilhante começou a envolver tudo. Era como se uma força descomunal estivesse puxando-os para dentro de um redemoinho. Ulisses tentou se segurar, mas nada podia fazer. Em um instante, todos estavam em um espaço diferente. Uma sala cheia de sombras, rostos conhecidos, rostos que Ulisses amava e temia ao mesmo tempo. Mas uma movimentação no fundo da sala captou sua atenção. Um dos homens que havia encurralado Daniel se destacou. Ele olhou diretamente nos olhos de Ulisses e disse: "O jogo acabou, Ulisses. Você deveria ter ficado longe." Ulisses se sentiu paralisado. "O que você quer dizer?" Ele gritou, mas a resposta veio de uma voz familiar. A voz de Débora ou Adélia. "Estou aqui para libertá-lo, Ulisses." Ela saiu das sombras, um brilho desafiador nos olhos. Algo em sua presença sugou a vida ao ambiente. O que ela estava fazendo ali? Libertá-lo? De quê? Ulisses perguntou, uma sensação de traição começando a se infiltrar em seu peito. "O que você sabe? O que mais está acontecendo?" "Você não entendeu nada. Não sou quem você pensa que sou. Eu sou a verdadeira herdeira, a única que pode pôr um fim a isso." Ela disse com um sorriso enigmático, os olhos reluzindo. "A verdade sobre sua família, sobre o seu passado, tudo isso está conectado a mim." As palavras dela ressoaram no ar, ecoando como um sino de alarme na mente de Ulisses. O que ela estava dizendo? Ele olhou à sua volta, a luz ainda pulsando, e a sensação de iminente perigo estava prestes a se concretizar. Uma revelação estava prestes a se desenrolar. E ela queria que ele acreditasse. "Não, você está mentindo!" Ulisses gritou. Ele não podia acreditar. Como assim? A única identidade que conhecia estava se desfazendo como fumaça. "Cale-se, Ulisses!" gritou Mariana. "O que quer que você ache que sabe está prestes a mudar." E no instante seguinte, uma luz ofuscante rompeu. O chão sob eles ruiu e o caos se instalou novamente. Antes que ele pudesse reagir, uma sombra poderosa caiu sobre ele, e uma dor lancinante atravessou seu corpo. As vozes se tornaram um zunido e tudo ao seu redor girava. Ele sentiu o sangue esquentar sua pele. Olhando para dentro de si, ele percebeu que não lutava apenas contra forças externas, mas contra uma verdade que entraria na sua vida como um demônio. Então, a última coisa que Ulisses viu foi o olhar intenso de Débora, seus olhos brilhando de uma determinação inquietante e uma promessa inquebrável. E no caos, a pergunta ecoou em sua mente: "O que mais eu não sei?" A noite estava apenas começando, e o jogo que mudaria para sempre o curso de suas vidas se tornaria uma realidade incalculável. Ulisses estava paralisado enquanto a luz ofuscante dos relatos de Débora se fundia. As palavras dela ecoavam em sua mente. A verdadeira herdeira. Mas antes que pudesse processar tudo, a dor explodiu em seu peito como um trovão. Uma força invisível o lançou para trás, fazendo cair no chão,
e ele sentiu algo quente e fresco escorrendo por suas costas. As vozes ao seu redor tornaram-se um ruído distante. Ele se virou para ver de onde vinha a dor, e seu coração despedaçou-se ao notar o brilho de uma faca cravada em sua própria mão. A figura que segurava a lâmina era uma silhuete familiar, mas não menos impactante. Victor! Ulisses gritou, a surpresa misturada com uma revolta cega. O homem olhou para ele com um sorriso maligno. Era tudo um jogo, Ulisses. Você nunca entendeu, não é? A verdade é que ninguém pode ser salvador. Apenas eu e aquele que está por trás disso tudo. O que você pensava que era amor era só ilusão. O choque fez Ulisses respirar com dificuldade, enquanto se esforçava para se levantar. As gêmeas estavam em algum lugar ali, mas a dor ensurdecedora na mão e o terror no fundo de seu coração ofuscavam seus pensamentos. O foco estava em Victor e na reviravolta brutal que despedaçava tudo. Mariana tentou avançar, mas foi interrompida por uma explosão que iluminaram a sala. Um brilho que fora mais vívido que todas as emoções que aquele recinto já testemunhara. Cabelos alourados e um rosto feroz. Era Débora, mas agora lhe chamavam Adélia, e vestia uma alcunha diferente. Vá embora, Victor. Você não pode manipular isso, gritou, os olhos resplandecendo raiva e dor. Manipular? Eu estou trazendo a verdade à tona. É hora de você saber que tudo gira em torno de mim. Victor hesitou. A confusão na sala era palpável. Refletem as faces paralisadas pelo horror. Ulisses, sentindo a vida esvair-se por aquele corte, lutou para se erguer. Você tá mentindo! Isso não faz sentido! Ele começou a olhar para todos ali, inseguro do que realmente estava em jogo. Adélia, Mariana e Daniel estavam ao seu lado. Mas onde estavam as gêmeas? E justo quando a realidade estava se despedaçando, um grito estrondoso ecoou do fundo da sala. Papai! Era a voz de Isabela. Uma força invisível parecia puxar Ulisses, e ele a viu, colapsando em direção a ele. As lágrimas despejavam-se pelo rosto dela, enquanto Manuela a seguia de perto, ambos com o desespero estampado nos olhinhos. Mas por que estavam ali em meio a essa confusão? Saia daqui, meninas! Ulisses gritou. O instinto de proteção falava mais alto. Não havia tempo para elucidações. Mas então, como se o tempo tivesse congelado, os olhares de cada um se fixaram na entrada da sala. Uma figura emergiu. O medo em seu rosto era inconfundível. Era a avó das gêmeas. Sua presença serena contrastava com a tensão crescente. Vocês não deveriam estar aqui, disse ela. E as sombras ao seu redor começaram a contorcer-se. Um novo movimento a trouxe à frente, e com um gesto dramático, ela desvendou um pequeno relicário. Ao abri-lo, uma onda de luz irrompeu, abrangendo a sala inteira. Era como se todos os segredos e mentiras estivessem sendo expelidos para a luz do dia. Vocês todos caíram numa armadilha. Enquanto estiverem juntos, ninguém pode controlar o que acontecerá. Sua avó exclamou, e tudo em Ulisses começou a ruir. A imagem de sua própria filha tropeçando na escuridão, enquanto ele lutava contra a facada do próprio irmão, se desenrolava em sua mente. Ele olhou para Mariana e entendia que ainda havia muitos segredos não revelados, conexões que não compreendia. Não! Gritou Victor, sua frustração crescendo à medida que os temas familiares se desdobravam. Isso não é sobre eles. Isso é sobre você. Ulisses sentiu seu corpo tremer. Um calofrio percorreu sua espinha, enquanto ele se questionava. O que havia de verdade em cada palavra? O que mais estava perdido na teia de mentiras que envolvia sua família? Não havia mais respostas. A sala agora estava numa disputa de poder. Para onde seguir?
Olhando nos olhos de cada um, ele percebeu que a batalha estava longe de acabar. Como algo tão devastador poderia se encerrar assim, quando a verdade sobre o que eles realmente eram ainda era uma sombra no horizonte? E a única certeza que permanecia era que o futuro deles estava agora em um abismo de incerteza, onde o que haviam considerado família era apenas um fio prestes a se romper. Ulisses sentiu o peso da vida em seus olhos. O ambiente à sua volta continuava a pulsar com uma energia carregada. Medo, dor e uma verdade agonizante. A avó das gêmeas exibia um controle feroz sobre a situação. A verdade deve vir à tona, ou pagaremos o preço, disse ela, sua voz soando como um eco distante de sua sabedoria ancestral. Um novo brilho iluminou o espaço, e ele viu Mariana estremecer. Ulisses, confia em mim. A verdade é maior do que todos nós. As palavras dela eram um pedido desesperado. Ele queria acreditar, mas as memórias do que passaram juntos pesavam tanto. Eu não sei quem você é, Ulisses gritou, a frustração transbordando. Como posso confiar em você, Mariana? A sala ficou em silêncio, a tensão envolvendo todos como uma névoa pesada. As gêmeas estavam ali, apavoradas. Isabela segurava a mão de Manuela, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto das pequenas. O desespero em sua expressão deixou Ulisses sem palavras. Eu vou protegê-las, pensou. Não, você tem que entender, gritou Adélia. Seus olhos dançando entre Ulisses e os outros. Seu destino está entrelaçado com o meu. Precisamos da sua ajuda, mas o tempo está se esgotando. Um grito cortou a cena quando Victor, em uma tentativa desesperada de manter o controle, avançou com a faca em mãos. Pra cima! Eu não vou deixar! Ele berrou. A expressão dele uma mistura de pânico e determinação. Mas Mariana se colocou na frente de Ulisses e das gêmeas, disposta a enfrentar o desconhecido. Olhando para ela, algo mudou dentro dele. Mariana! Não! Ulisses gritou, mas foi tarde demais. O movimento dela foi rápido, como um raio. Ela agarrou o braço de Victor e, em um movimento inesperado, a faca deslizou, cortando o ar antes de atingir outro ponto. Um barulho de estilhaço ecoou, e momentos depois eram apenas sombras dançando ao redor. Isso acabará aqui, a avó das gêmeas sussurrou, e a claridade emanava do amuleto que ela segurava. Os rostos dos presentes começaram a se contorcer, perdendo a força. O ar estava quente, quase pulsante. Eu não brinco com isso. Victor saiu da cobertura, a raiva dominando seu olhar. Você não tem ideia do que está fazendo. Por um instante, Ulisses pensou em tudo o que perdera, tudo que até agora parecera moldar seu futuro. E então reagiu. Chega, Victor! Ele avançou, pegou a mão da filha e se virou para os outros. Essas são minhas filhas, e não deixarei você machucá-las. O olhar dele estava determinado. Era hora de confrontar as sombras. E o que se seguiu foi uma revelação abrupta. As conexões de sua vida, que se entrelaçavam e disputavam, não eram apenas externas. Cada um carregava um peso, segredos, mentiras e uma busca por uma verdade que parecia sempre estar fora de alcance. O ambiente agora estava repleto de murmúrios, expressões de incredulidade invadindo suas mentes. Cada um dos presentes sentia o peso da luta interna e do ecossistema de dor que haviam construído. Eles eram todos juntos uma tapeçaria de sentimentos intensos e vidas imbricadas que buscavam um novo começo. Vamos, Ulisses! Juntos! Adélia gritou. Dirigindo-se a todos. Precisamos unir nossas forças. O amor ainda é mais forte que o ódio que nos separa. O momento culminou em um apelo silencioso. Olhando nos olhos de Mariana, ele percebeu uma fagulha de amor e esperança ali. Os rostos das gêmeas refletiam pureza, coragem. Ao se unir, os quatro deram as mãos. Uma cadeia humana que nenhum segredo poderia quebrar. Agora! A avó exclamou. E com isso a luz do colar brilhava mais forte, envolvendo todos em um manto radiante. O passado, com todas as suas reivindicações, começou a se esfacelar.
E finalmente, Ulisses percebeu que era o momento de recomeçar. No instante seguinte, o espaço ao redor dele se desfez, e Ulisses sentiu seu corpo sendo puxado. Quando a luz se dissipou, ele se encontrou de volta ao jardim, as espigas de grama úmidas sob os pés. O ar estava fresco, e as gêmeas correram até ele. Muitos segredos ainda estavam por revelar. Mas naquela manhã, suas mãos, unidas contra um destino incerto, mostravam a Ulisses que existiu a chance de reconstrução. Era a hora de tudo que vivera se transformar em algo novo. Ele olhou nos olhos de Mariana, o peso de décadas de dor se esvaindo. Por um instante, tudo ficou claro. A conexão entre eles era mais forte do que qualquer mentira. E assim, enquanto o sol começava a surgir com um brilho cálido no horizonte, Ulisses fez uma promessa silenciosa a si mesmo. A história não acabaria ali. Nas sombras do passado, eles encontrariam a luz que buscavam. E você, amigo, está pronto para descobrir o que vem a seguir? Então, preste atenção. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Não espere nem mais um segundo. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. É agora ou nunca. Queremos ouvir você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque isso faz toda a diferença. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impressionante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Vamos juntos construir essa comunidade incrível.